Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? Comenta aí. Seja bem-vindo ao Portal da Insônia. Para entender como a Idade Média via o corpo e o desejo, a gente precisa voltar muito no tempo. Lá para o começo de tudo, para a história que serviu de base para uma civilização inteira, a de um jardim, 2 seres humanos e uma única regra. No início, segundo a tradição judaico-cristã, Adão e Eva viviam em total harmonia no paraíso. Nus, sem malícia, sem vergonha, o corpo era apenas o corpo, uma criação divina como qualquer outra. Mas essa inocência tinha um prazo de validade, e ele estava pendurado no galho de uma árvore. A ordem era clara: não comer do fruto do conhecimento. A gente conhece o resto da história. A serpente, a tentação, a mordida. Mas o ponto crucial para o que viria depois não foi só a desobediência. Foi a consequência imediata daquele ato. Ao comer o fruto, a primeira coisa que Adão e Eva perceberam foi a própria nudez. E, pela primeira vez na existência humana, eles sentiram vergonha. Cobriram-se com folhas de figueira, escondendo o corpo que, até um instante atrás, era fonte de naturalidade. A expulsão do Éden veio com uma sentença, um castigo que ecoaria por milênios. A partir daquele momento, o trabalho seria árduo, a terra seria ingrata e a vida finita. Para a mulher, a sentença foi ainda mais específica e ligada ao corpo. As dores do parto seriam multiplicadas e ela estaria sob o domínio do homem. O pecado original, como ficou conhecido, não era apenas uma mancha na alma, era uma condenação gravada na própria carne. Mas foi séculos depois, com pensadores da Igreja como Santo Agostinho, que essa ideia ganhou a forma que definiria a Idade Média. Agostinho, que em sua juventude viveu paixões intensas, formulou uma doutrina poderosa. O pecado original era transmitido de geração em geração através do ato sexual. A própria pulsão, o desejo que leva à concepção, seria uma herança daquela primeira queda. O sexo, mesmo dentro do casamento e para ter filhos, carregava a semente da desobediência de Adão. Assim, o ato que garantia a sobrevivência da espécie se tornou, ao mesmo tempo, o canal de transmissão de uma falha espiritual. O corpo deixou de ser um templo neutro para se tornar um campo de batalha contra o pecado. E o prazer, especialmente o casual, passou a ser visto como um eco perigoso daquele momento em que a humanidade perdeu a inocência e ganhou a vergonha. É curioso pensar como a interpretação de uma história tão antiga pôde moldar, de forma tão profunda, a relação de milhões de pessoas com seus próprios corpos. Uma única mordida em um fruto definiu o que era sagrado e o que era profano na intimidade de uma era inteira. Com a herança do pecado original, a humanidade não perdeu apenas um jardim, mas também a paz com o próprio corpo. Nasceu ali uma divisão, uma fratura interna que definiria a espiritualidade ocidental por séculos. A grande batalha entre a carne e o espírito. Para os primeiros teólogos da Igreja, o ser humano era agora um ser dividido, com uma alma que desejava o céu e um corpo que o puxava para a terra, para os desejos e as tentações. Essa ideia foi profundamente marcada pelos escritos do apóstolo Paulo, cujas cartas se tornaram pilares do cristianismo. Para ele, a carne era fraca, uma fonte constante de pecado, enquanto o espírito era a parte que ansiava por Deus. Viver uma vida cristã significava, então, travar uma guerra diária contra os próprios impulsos. O corpo não era um parceiro, mas um adversário a ser domado, controlado e, se possível, silenciado para que a alma pudesse ser ouvida e salva. Diante desse conflito, a Igreja medieval propôs uma hierarquia de perfeição. No topo, como o ideal máximo de vitória espiritual, estava o celibato. Renunciar ao sexo e ao casamento, como faziam os padres, monges e freiras, era visto como o ato mais nobre de devoção. Era a prova definitiva de que o espírito havia triunfado sobre as paixões da carne. Essa escolha elevava a pessoa a um patamar de pureza, mais perto de Deus e longe da mancha do pecado original. Mas e para o resto da população? Para a imensa maioria que não seguia a vida religiosa? Para eles, a Igreja oferecia uma única via legítima para o corpo, o casamento. O matrimônio não era celebrado, como hoje, principalmente pelo amor romântico, mas sim como um remédio para a concupiscência, ou seja, um jeito de controlar o desejo sexual. Sua única finalidade sagrada era a procriação, a geração de novos cristãos. O prazer, mesmo entre marido e mulher, era visto com desconfiança, como um perigoso efeito colateral que poderia levar à luxúria. Nesse cenário, o sexo casual era impensável. Não era apenas um deslize moral. Era um pecado mortal.
significava render-se completamente à batalha, entregar a vitória à carne e dar as costas para a salvação da alma. Era a expressão máxima da desordem introduzida no mundo pela queda de Adão e Eva. A luxúria, um dos 7 pecados capitais, representava a falha em controlar o corpo, a submissão aos instintos que a fé exigia que fossem superados. Fica a reflexão sobre o peso que essa visão de mundo colocava sobre as pessoas. Imagine viver com a crença de que seu próprio corpo é um inimigo interno e que seus desejos mais naturais são uma armadilha espiritual, uma guerra silenciosa travada dentro de cada um, todos os dias. Se hoje a gente pensa em casamento como o resultado de uma história de amor, na Idade Média a lógica era completamente outra. O amor, se viesse, era um bônus inesperado e não o ponto de partida. Para a maior parte da sociedade, especialmente para as famílias com posses e títulos, a união entre um homem e uma mulher era, antes de tudo, um negócio. O casamento era a ferramenta estratégica mais poderosa da época. Com ele, se selavam alianças políticas, se encerravam guerras de gerações e se unificavam terras, formando feudos gigantescos. Uma filha não era apenas uma filha. Era uma peça valiosa no tabuleiro do poder, uma moeda de troca para garantir a estabilidade ou a expansão dos domínios de sua família. O sentimento dos noivos era um detalhe irrelevante perto do que estava em jogo. As negociações eram longas e complexas, conduzidas pelos pais e patriarcas das famílias. O ponto central de tudo era o dote, o conjunto de bens, terras ou dinheiro que a noiva levava para o casamento. Um dote generoso podia elevar o status de uma família e garantir um noivo poderoso. Os acordos eram firmados com anos de antecedência, muitas vezes quando os futuros noivos ainda eram crianças que nem sequer se conheciam. Dentro dessa estrutura, a intimidade do casal também tinha uma função contratual e pragmática: produzir um herdeiro. A continuidade da linhagem era a prioridade máxima. Um filho homem significava que as terras, os títulos e o poder conquistados com aquela união estariam seguros na família. A relação íntima era, portanto, um dever conjugal, uma obrigação a ser cumprida para garantir a sucessão. Nesse mundo, onde o casamento era um arranjo econômico e político, o desejo e o afeto ficavam em segundo plano. Qualquer relação fora desse contrato rigidamente estabelecido não era apenas um pecado contra Deus, mas também uma ameaça à ordem social. Era uma quebra de acordo que podia comprometer alianças e fortunas inteiras. É interessante pensar como essa realidade moldava a vida das pessoas. Viver um casamento que não foi escolhido, com a obrigação de gerar um herdeiro para um projeto que não era seu. O amor, se surgisse, precisaria encontrar outros espaços para existir, quase sempre secretos e perigosos. Uma vez que o casamento era um contrato com o objetivo de gerar herdeiros, a intimidade do casal também era vista de forma prática e regulada. Para a Sacra Igreja, só existia uma razão para o sexo dentro do casamento: ter filhos. Ponto final. Era a única forma de santificar um ato que, em sua essência, era considerado uma consequência da queda de Adão e Eva e, portanto, manchado. Isso era levado tão a sério que existia o conceito do débito conjugal, que a gente pode traduzir como o dever ou a dívida do casamento. O sexo não era uma questão de desejo ou vontade, mas uma obrigação mútua. Um cônjuge não podia negar o outro, pois isso seria considerado um pecado, uma vez que poderia levar o parceiro a procurar satisfação fora do casamento, caindo em tentação. A relação era um dever a ser cumprido para o bem maior da família e da salvação. O prazer, nesse contexto, era um problema teológico. Os pensadores da Igreja debatiam intensamente sobre isso. Se o sexo era apenas para a procriação, o que fazer com o prazer que ele gerava? A resposta era complexa. O prazer não era o objetivo, e se buscado por si só, se tornava o pecado da luxúria. Era preciso ter a intenção correta, o foco na geração de filhos, para que o ato não fosse condenável. Era uma linha muito tênue e difícil de equilibrar na vida real. Para controlar ainda mais essa intimidade, a Igreja criou um calendário complexo de abstinência. Era proibido ter relações em dias santos, durante a Quaresma, no Advento, aos domingos, e em algumas dioceses, até as quartas e sextas-feiras. Além dos dias, havia regras sobre as posições, sendo aceita apenas aquela considerada mais natural para a concepção. Tudo o que fugia a essa norma era visto como uma perversão do propósito divino do ato. Dessa forma, a cama do casal medieval era um espaço muito menos privado do que imaginamos. Era um lugar vigiado pela doutrina da Igreja, pelas regras sociais e pela pressão da comunidade. Qualquer ato que se desviasse do roteiro, sexo por prazer, fora dos dias permitidos ou de formas inadequadas,
era um passo em direção ao pecado. O sexo casual, fora de toda essa estrutura, era a anarquia completa, uma rebelião contra a ordem de Deus e dos homens. É um exercício de empatia tentar imaginar a vida íntima governada por um manual de regras tão estrito, onde o dever se sobrepunha ao desejo e o medo do pecado era um companheiro constante, mesmo no ato que deveria simbolizar a união. Pode parecer um grande paradoxo, mas naquele mundo medieval tão preocupado com o pecado da carne, a prostituição não só existia como era em muitos lugares, tolerada e até mesmo organizada pelas autoridades. A Igreja a condenava como um pecado mortal, claro, mas a sociedade encontrava uma forma pragmática de lidar com ela, baseada em uma lógica bastante cínica, a do mal menor. A ideia, defendida por influentes pensadores da Igreja como Santo Agostinho e, mais tarde, São Tomás de Aquino, era que a prostituição funcionava como um esgoto, uma comparação dura, mas que resume o pensamento da época. Para eles, a luxúria masculina era uma força da natureza, impossível de ser totalmente eliminada. Sendo assim, era melhor canalizá-la para um lugar específico e controlado, para que não transbordasse e contaminasse a sociedade, ameaçando a honra das mulheres respeitáveis, as esposas e filhas das boas famílias. E onde esse mal necessário acontecia? Muitas vezes nas chamadas casas de banho públicas. Herdadas da tradição romana, essas estufas, como também eram conhecidas, não eram apenas lugares para a higiene. Eram centros de socialização, onde se fechavam negócios, se colocava a conversa em dia e nos bastidores se encontrava o prazer pago. Embora nem todas as casas de banho fossem bordéis, muitas tinham essa dupla função, tornando-se um ponto de encontro conhecido por todos. Essa tolerância, no entanto, vinha com um preço alto e muitas regras. As autoridades municipais ou os senhores feudais frequentemente regulamentavam a atividade. Delimitavam bairros específicos para os bordéis, as chamadas ruas da amargura, e cobravam impostos sobre os lucros. As prostitutas eram obrigadas a usar roupas ou símbolos distintivos, como um capuz de cor específica ou uma fita amarrada no braço, para que não fossem confundidas com as mulheres de bem. Elas eram marcadas, separadas do resto da comunidade. Assim, o sexo casual pago existia nesse limbo estranho. Era um pecado aos olhos de Deus, mas um serviço necessário para a manutenção da ordem social aos olhos dos homens. As mulheres que o praticavam eram, ao mesmo tempo, funcionais para o sistema e desprezadas por ele. Eram a válvula de escape que permitia que a rígida moralidade do casamento e da castidade pudesse, ao menos na aparência, ser mantida intacta. Fica a reflexão sobre essa contradição. A sociedade medieval criou uma categoria de pessoas para absorver o que ela mesma definia como pecado, a fim de proteger a pureza de outras. É uma lição dura sobre como, às vezes, as regras de uma comunidade são construídas sobre o sacrifício e a marginalização de uma minoria. A figura da prostituta na cidade medieval é um dos maiores exemplos de como a sociedade da época era complexa e cheia de contradições. Ela era, ao mesmo tempo, a pecadora por excelência e uma peça funcional, quase essencial para a engrenagem da vida urbana. Essa aceitação não vinha de uma mentalidade liberal, mas de uma visão extremamente pragmática sobre a natureza humana, especialmente a masculina. Essa visão foi resumida de forma brutal, mas muito clara, por teólogos como São Tomás de Aquino. Ele comparou a prostituição em uma cidade ao esgoto em um palácio. Sem o esgoto para levar embora a sujeira, o palácio inteiro se tornaria um lugar imundo e fedorento. Da mesma forma, sem os bordéis para canalizar a luxúria dos homens, a desordem sexual se espalharia pela cidade, ameaçando as famílias, as virgens e as esposas. A prostituta era, nessa lógica, o sacrifício necessário para manter a pureza do resto. Mas essa tolerância tinha um custo humano altíssimo. A prostituta vivia à margem. Ela era publicamente marcada, não apenas pela sua profissão, mas por regras que a separavam visualmente do resto da comunidade. Era obrigada a viver em bairros específicos, muitas vezes perto das muralhas da cidade, e não podia frequentar os mesmos espaços que as mulheres honestas. Sua presença na igreja era restrita e seu testemunho em um tribunal valia muito pouco. Ela era uma cidadã de segunda classe, útil, mas desprezada. Apesar de sua função social, ela nunca deixava de ser vista como uma pecadora. A igreja oferecia a ela um caminho para a redenção, que quase sempre envolvia o arrependimento e o abandono da profissão, muitas vezes ingressando em conventos específicos para ex-prostitutas. A mais famosa dessas histórias é a de Maria Madalena, que se tornou o arquétipo da pecadora arrependida, um modelo de esperança para essas mulheres.
Elas viviam, portanto, num espaço social impossível. Eram a personificação do pecado que a sociedade condenava, mas também a solução que essa mesma sociedade encontrava para lidar com ele. Eram a sujeira que mantinha o palácio limpo, a doença que garantia a saúde do corpo social. É um pensamento desconfortável refletir sobre uma ordem que precisa de pecadores oficiais para se sentir pura. Uma estrutura que, para proteger a virtude de alguns, institucionaliza o pecado de outros, criando uma fronteira clara entre quem merece respeito e quem deve carregar a vergonha de todos. Enquanto a igreja via o sexo como um dever pecaminoso e os nobres o tratavam como uma cláusula de contrato, uma forma completamente diferente de enxergar o desejo florescia nas cortes e castelos da Europa. Era um universo paralelo, construído pela literatura e pela música dos trovadores, conhecido como o amor cortês. E ele não tinha quase nada a ver com a realidade do casamento medieval. Essa era uma idealização, um jogo sofisticado de sedução e devoção que existia no campo da fantasia e da arte. No centro de tudo estava a figura da dama, a mulher amada. E aqui está o detalhe que muda tudo. Essa dama era, quase invariavelmente, uma mulher casada, geralmente a esposa do senhor feudal, e, portanto, socialmente superior e absolutamente inatingível para seu admirador. O admirador, por sua vez, era um cavaleiro ou nobre de status inferior que se tornava um servo leal de sua dama. Ele dedicava a ela seus poemas, suas vitórias em torneios e sua coragem em batalhas. O objetivo principal dessa relação não era a consumação física. Na verdade, o amor cortês se fortalecia justamente na distância, no desejo que nunca se realizava. O sofrimento por esse amor impossível era visto como algo que enobrecia a alma do homem, tornando-o mais virtuoso, corajoso e refinado. O sexo aqui era sublimado. O desejo era real, intenso, mas ele era o combustível para essa criação artística e para os feitos heróicos. A intimidade acontecia no plano da imaginação, nos versos de uma canção, no olhar trocado durante um banquete. Era uma relação platônica por excelência, onde a adoração à distância valia mais do que o toque. Qualquer ato físico, se acontecesse, seria adultério, um pecado mortal e uma traição que poderia custar a vida de ambos. O amor cortês funcionava como uma válvula de escape emocional. Em um mundo de casamentos arranjados, sem espaço para o afeto ou a escolha pessoal, essa fantasia romântica oferecia um lugar seguro para o sentimento. Era a prova de que, mesmo sob as regras mais rígidas, a necessidade humana de idealizar, de desejar e de amar encontrava uma forma de existir, ainda que fosse através da arte. É curioso pensar que a mesma sociedade que reprimia o corpo de forma tão severa foi a que criou uma das mais poderosas e duradouras fantasias românticas do Ocidente. Talvez o amor proibido fosse a única forma de amor que parecia verdadeiramente livre. O jogo do amor cortês, com seus poemas e olhares à distância, era a versão oficial, a que se contava nas canções. Mas a gente sabe que o coração humano nem sempre segue as regras, nem mesmo as regras, de um jogo romântico. E a grande pergunta que fica é: esse amor idealizado ficava sempre no plano da fantasia? A resposta, claro, é não. A linha entre a adoração platônica e o adultério real era perigosamente fina. A história mais famosa que ilustra isso, e que se tornou um mito ocidental, é a de Lancelot e Guinevere. Ele era o melhor cavaleiro do rei Arthur, o mais leal e corajoso. Ela era a rainha, a esposa de seu senhor. O amor entre eles nasceu dentro das convenções do amor cortês, com a devoção do cavaleiro à sua dama. Mas essa devoção se transformou numa paixão avassaladora e secreta, que se consumou fisicamente e, no fim, levou à ruína do reino de Camelot. A lenda deles é a romantização máxima do adultério. Na vida real, fora das lendas, as consequências eram brutais. Se o sexo casual de um camponês era pecado, o adultério de uma nobre era uma catástrofe social e política. A fidelidade da esposa era a única garantia de que o herdeiro era legítimo, de que as terras e o título passariam para o sangue certo. Uma nobre adúltera traía não apenas o marido, mas toda a sua linhagem. As punições eram severas, variando da humilhação pública e confinamento em um convento até a pena de morte. Para o cavaleiro, o crime era o de traição ao seu senhor, um dos atos mais desprezíveis na hierarquia de honra feudal. No entanto, em um mundo de casamentos arranjados e sem amor, esses casos proibidos aconteciam. Eles não eram casuais no sentido moderno. Eram relações intensas, carregadas de emoção e de um perigo que talvez as tornasse ainda mais potentes.
Representavam uma rebelião silenciosa contra um sistema que tratava o afeto como irrelevante. Era a busca por uma conexão verdadeira em um mundo de contratos. É fascinante como a literatura da época podia celebrar um amor que, na prática, destruiria a vida dos envolvidos. Era como se a nobreza precisasse de uma fantasia para lidar com a realidade de seus casamentos sem paixão, sonhando com um amor pelo qual valeria a pena arriscar tudo, mesmo que na vida real esse risco fosse quase sempre fatal. Longe dos poemas de amor cortês e dos debates teológicos nos mosteiros, existia a vida da imensa maioria da população medieval, os camponeses. Para eles, que representavam mais de 90% das pessoas, as regras sobre o corpo e o desejo não eram ditadas pela honra da linhagem ou pela filosofia, mas por algo muito mais fundamental e poderoso: o ciclo da terra. A vida de um camponês era governada pelo sol, pela chuva, pelas estações do ano. O ritmo do seu trabalho e da sua existência era o ritmo do plantio e da colheita. Sua religiosidade, embora oficialmente cristã, estava profundamente misturada com crenças mais antigas, pagãs, que ligavam a fertilidade humana à fertilidade da natureza. Um campo fértil, um animal fértil e uma mulher fértil eram parte da mesma bênção, da mesma força vital que garantia a sobrevivência. Nesse contexto, a sexualidade era vista de uma forma muito mais prática. O casamento continuava sendo a norma, mas não como um contrato político, e sim como a formação de uma unidade de trabalho essencial para cuidar da terra e dos filhos, que, por sua vez, eram mais braços para ajudar na lavoura. A moral da igreja chegava até a aldeia através do padre local, mas muitas vezes se chocava com as tradições populares. É nessas tradições que encontramos as brechas para um tipo de sexo casual coletivo. As grandes festas do ano camponês, como as celebrações da primavera ou as festas da colheita, eram momentos de exceção. Eram eventos como o carnaval, um período de inversão onde as regras sociais eram temporariamente suspensas antes da rigidez da quaresma. Nesses festivais, com muita bebida, dança e uma atmosfera de liberação, os laços sociais se afrouxavam. Esses momentos de licença sexual não eram vistos como uma busca por prazer individual, como entendemos hoje. Eles estavam ligados a antigos rituais de fertilidade. Acreditava-se que a energia sexual liberada pela comunidade poderia, de forma mágica, despertar a terra e garantir uma boa colheita. Era um ato coletivo, quase sagrado em sua raiz pagã, para garantir que o mundo continuasse a dar frutos. O sexo, aqui, era menos um pecado pessoal e mais uma participação na força criadora da natureza. Claro, uma gravidez fora do casamento era um problema prático, mais uma boca para alimentar. Mas era um problema a ser resolvido pela comunidade, muitas vezes com casamentos apressados e não uma catástrofe que manchava a honra de uma dinastia. Para o camponês, o corpo não era um inimigo a ser vencido, mas uma ferramenta de trabalho e uma parte do mundo natural, com seus próprios ciclos e suas próprias estações. Para a maioria das pessoas na Idade Média, a linha entre o sagrado e o profano era muito mais flexível do que os sermões do padre faziam parecer. O cristianismo cobria a vida da aldeia como um manto, mas por baixo dele, as velhas tradições pagãs, ligadas à terra e aos ciclos da natureza, continuavam pulsando com força. E era nessas tradições que a rigidez da moral sexual encontrava seus momentos de exceção. Imagine noites longas de verão, fogueiras crepitando no centro da aldeia, celebrando o solstício ou o fim da colheita. A cerveja barata fluía, a música rústica guiava as danças até a exaustão e o trabalho duro do dia a dia era esquecido. Festivais como o May Day, a celebração da chegada da primavera, eram conhecidos por sua atmosfera de liberdade. Era um caos organizado, uma liberação coletiva onde as hierarquias e as regras sociais eram temporariamente postas de lado. Nesses momentos, a moralidade cristã era suspensa. O sexo que acontecia ali, muitas vezes de forma aberta e coletiva, não era visto com o mesmo peso do pecado individual cometido no dia a dia. Ele estava inserido em um contexto ritualístico, uma herança pagã que via a sexualidade humana como um espelho da fertilidade da terra. Era uma explosão de vida para despertar a natureza adormecida, para garantir que os campos fossem produtivos e os rebanhos se multiplicassem. Mas como essa liberdade se encaixava em um mundo obcecado pela salvação da alma? A resposta estava em uma ferramenta poderosa e relativamente nova da Igreja: a confissão. A partir do século XIII, a confissão auricular, ou seja, confessar os pecados individualmente ao ouvido de um padre, tornou-se obrigatória para todos os cristãos pelo menos uma vez por ano, geralmente antes da Páscoa. Isso criava um ciclo curioso.
Um tempo para a transgressão, seguido de um tempo para o arrependimento e a penitência. O pecado não era um acidente, mas quase uma parte previsível do calendário anual. A comunidade camponesa sabia que, após a liberdade dos festivais de verão, viria o momento de se ajoelhar no confessionário e zerar o placar espiritual. O padre da aldeia, que conhecia todo mundo pelo nome, estava lá para ouvir, absolver e reintegrar os pecadores à comunidade. É uma mentalidade difícil para nós entendermos hoje, tão focados na culpa individual. A ideia de que uma comunidade inteira pudesse pecar junto em um festival, sabendo que depois se purificaria junto na igreja. Mostra que talvez a gestão do desejo fosse mais sobre ritmo e comunidade do que sobre uma repressão constante e inflexível. Em um mundo onde a identidade de uma mulher era definida pelo homem a quem ela pertencia, fosse o pai, o marido ou Deus, ser solteira não era uma escolha de vida, era uma anomalia, uma perigosa exceção à regra. A mulher que não estava casada nem enclausurada em um convento vivia em um espaço social precário, sob constante vigilância e suspeita. O bem mais valioso que uma jovem solteira possuía não era um dote em moedas ou terras, mas sua honra. E essa honra, para uma mulher, tinha um significado quase que exclusivamente sexual, sua virgindade. Ela não era uma virtude pessoal, mas um patrimônio da família. Era a garantia que o pai oferecia ao futuro noivo de que a linhagem dele não seria manchada por um filho ilegítimo. A honra de uma família inteira repousava sobre o corpo de suas mulheres. A pressão social para que ela se mantivesse pura era, portanto, imensa. A perda da virgindade antes do casamento, a desonra, era uma mancha que não se apagava. Essa marca contaminava não apenas sua reputação, mas a de toda a sua família. Arruinava suas chances de conseguir um bom casamento, que era visto como o principal destino de uma mulher. Uma jovem desonrada era vista como um fruto estragado, sem valor no mercado matrimonial. Nesse cenário, o sexo casual para uma mulher solteira era o maior risco que ela poderia correr. Não era apenas um pecado que se resolveria na confissão. Era uma catástrofe social. E se desse ato resultasse em uma gravidez, a situação se tornava desesperadora. A mãe solteira e seu filho bastardo eram marginalizados, vivendo da caridade ou da vergonha, sem direitos e sem lugar na comunidade. O estigma era uma sentença para a vida toda. Por isso, a vida de uma mulher era um caminho estreito com poucos destinos aceitáveis. O casamento era a rota principal, onde sua sexualidade seria legitimada e controlada por um marido. O convento era a alternativa honrosa, onde ela se tornaria noiva de Cristo, entregando sua pureza a Deus. Qualquer outra coisa era um desvio perigoso, um território de incerteza e julgamento. É difícil para nós, hoje, dimensionar o peso dessa realidade. Viver sabendo que seu valor como pessoa, sua segurança e o futuro de sua família dependiam de uma única coisa, de uma integridade física que, uma vez perdida, jamais poderia ser recuperada. A liberdade era um luxo que simplesmente não existia. Se a perda da honra de uma mulher solteira era uma tragédia silenciosa, a gravidez era o seu anúncio público e irrefutável. A partir do momento em que o ventre começava a crescer, o pecado deixava de ser um segredo e se tornava uma vergonha visível para toda a comunidade. Para essa mulher, o futuro se fechava de forma dramática. Suas chances de casamento desapareciam e muitas vezes ela era expulsa de casa pela própria família para não manchar o nome dos parentes. Tornar-se mãe solo na Idade Média não tinha nada do heroísmo que podemos enxergar hoje. Era uma sentença de marginalização. Sem o amparo de um marido ou de uma família, sua sobrevivência e a do seu filho dependiam da caridade da paróquia ou da boa vontade dos vizinhos. Ela se tornava uma figura de piedade e, ao mesmo tempo, um exemplo vivo do que não se devia fazer, um aviso ambulante para as outras jovens da aldeia. E quando a criança nascia, ela chegava ao mundo já marcada. Era o bastardo, o filho ilegítimo, um ser que existia fora da ordem social e legal. Nascido fora da única instituição que legitimava a vida, o casamento, ele era visto como fruto do pecado, a personificação da luxúria. Legalmente, era quase um fantasma. Não tinha direito ao nome do pai, à sua herança ou a qualquer título. Sua existência era uma quebra na delicada corrente de sucessão e propriedade que sustentava a sociedade. Mas, como em tudo na Idade Média, a classe social fazia uma enorme diferença. O filho bastardo de um camponês estava condenado a uma vida de pobreza e estigma, com pouquíssimas chances de ascensão. Já o filho bastardo de um rei ou de um grande nobre, se fosse reconhecido pelo pai, podia ter um destino muito diferente.
Ele jamais herdaria o trono, mas poderia receber terras, um título menor, uma boa educação ou uma carreira de prestígio no exército ou na igreja. Era um bastardo, sim, mas um bastardo com poder. Ainda assim, a mancha da ilegitimidade era algo que se carregava para sempre. É uma reflexão amarga pensar sobre o peso de um rótulo que definia uma vida inteira. Nascer bastardo não era uma escolha, mas era uma sentença. Uma pessoa marcada desde o primeiro respiro por um ato que não foi seu, pagando o preço por um amor ou um desejo que a sociedade se recusava a perdoar. No topo da pirâmide moral da Idade Média estavam os homens da igreja. Padres, monges e bispos eram os guias espirituais, os pastores do rebanho. E a prova máxima de sua superioridade espiritual, o que os colocava acima dos leigos, era o celibato. Eles eram os guerreiros que haviam vencido a batalha contra a carne, que haviam silenciado os desejos para se dedicarem exclusivamente a Deus. Pelo menos, essa era a teoria. Na prática, a história era muito mais complexa e humana. Por trás dos muros dos mosteiros e das portas das paróquias, a luta era constante e, muitas vezes, perdida. A obrigação do celibato, que se tornou uma regra rígida para o clero a partir do século XI, ia contra a natureza mais fundamental desses homens. Eles pregavam a castidade nos púlpitos, mas enfrentavam a solidão e o desejo em suas vidas privadas. A imposição do celibato não era apenas uma questão de pureza. Havia um motivo muito prático e poderoso por trás dela: a proteção do patrimônio da igreja. Um padre com esposa e filhos legítimos poderia ser tentado a usar os bens da paróquia para sustentar sua família. E pior, a passar as terras da igreja como herança para seus descendentes. O celibato garantia que a lealdade do clérigo fosse unicamente à instituição e que sua riqueza permanecesse intacta, passando de um sacerdote para o outro. Então, como esses homens lidavam com essa pressão? Para muitos, a solução era a hipocrisia silenciosa. Especialmente em vilas e paróquias rurais, era comum que o padre mantivesse uma companheira ou governanta, que na prática era sua esposa em tudo, menos no nome. Essa mulher cuidava da casa, compartilhava a vida com ele e muitas vezes tinha seus filhos. Era um segredo aberto. A comunidade sabia, comentava em voz baixa, mas frequentemente tolerava a situação desde que a discrição fosse mantida. Era melhor ter um padre com uma família secreta do que não ter padre algum. Os filhos nascidos dessas uniões eram os sobrinhos do padre, um eufemismo que todos entendiam. Eles viviam no mesmo limbo dos outros bastardos, mas com a particularidade de serem filhos de quem mais condenava o pecado que lhes deu a vida. Essa dupla moral gerava uma tensão constante, uma vida de segredos e de culpa administrada. Fica a reflexão sobre o peso de se viver um ideal impossível. A igreja criou uma regra para elevar seus homens acima da condição humana, mas ao fazer isso, empurrou muitos deles para uma existência na sombra, divididos entre o juramento que fizeram a Deus e a necessidade de afeto que sentiam como qualquer outra pessoa. Se o padre da aldeia vivia seu pecado de forma discreta, quase tolerada, no topo da hierarquia da igreja, a história era outra. Para bispos, cardeais e até papas, o poder e a riqueza transformavam a quebra do celibato de um deslize secreto em um escândalo público, muitas vezes praticado com uma audácia impressionante. Esses homens não eram apenas líderes espirituais, eram príncipes, grandes senhores de terras com exércitos e uma influência política imensa. Suas vidas se pareciam muito mais com as de reis e nobres do que com a de um humilde servo de Deus. E como os nobres, muitos deles mantinham amantes. Essas mulheres não eram governantas escondidas, mas figuras conhecidas na corte eclesiástica, que podiam desfrutar de luxo e exercer influência por meio de sua conexão com o homem poderoso. Os filhos nascidos dessas relações não eram simplesmente os sobrinhos anônimos de um padre de vilarejo. Eram peças no xadrez do poder. Essa prática deu origem ao termo nepotismo, que vem da palavra latina para sobrinho, nepos. Papas e bispos usavam sua autoridade para garantir títulos, terras e posições de prestígio para seus filhos ilegítimos, tratando a igreja como uma propriedade familiar a ser distribuída entre os seus. E se nos palácios dos bispos a hipocrisia era uma arte, nos mosteiros ela podia se transformar em um segredo trancado a 7 chaves. Esses lugares, idealizados como refúgios de oração e pureza, eram, na realidade, comunidades fechadas de homens e mulheres sujeitos às mesmas tentações do mundo exterior. Relatos de visitações, inspeções feitas por bispos, revelam inúmeros casos de monges que mantinham relações com mulheres das aldeias vizinhas ou freiras que engravidavam e escondiam seus bebês. O auge dessa realidade chegou no Renascimento,
com papas que viviam como imperadores romanos, ostentando amantes e promovendo seus filhos abertamente. O caso mais notório é o do Papa Alexandre VI, da família Borgia, que usou o poder do papado para transformar seus filhos, César e Lucrécia, em figuras centrais da política italiana. Ele não fazia questão de esconder sua prole. Pelo contrário, os exibia como troféus de seu poder. Fica a reflexão sobre o impacto que essa dupla moral tinha sobre a fé do povo comum. Enquanto se exigia do camponês uma vida de pureza e obediência, os mais altos líderes da igreja viviam em um luxo e uma licenciosidade que contradiziam tudo o que pregavam. Era uma rachadura profunda na autoridade moral da instituição. Uma ferida que, com o tempo, se tornaria grande demais para ser ignorada. Enquanto a igreja falava ao espírito, outra voz poderosa falava ao corpo, a da medicina. E o que os médicos medievais diziam sobre o desejo era surpreendentemente diferente do que se ouvia nos sermões. Para eles, o sexo não era apenas uma questão de pecado ou virtude, mas de saúde e equilíbrio físico. Para entender essa lógica, a gente precisa esquecer tudo o que sabe sobre vírus e bactérias. Naquela época, a saúde era explicada pela teoria dos 4 humores. Imagine que o corpo humano tinha 4 fluidos principais: o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. A saúde era o equilíbrio perfeito entre eles, enquanto a doença era o excesso ou a falta de um desses humores. Nesse sistema, o homem era considerado um ser essencialmente quente e seco, e o sêmen era visto como um excesso de seu humor mais vital, um tipo de sangue superaquecido e refinado que o corpo masculino produzia constantemente. Essa produção contínua era vista como um sinal de vigor e potência, mas também representava um risco. E o que acontecia se esse excesso não fosse liberado? Aí vinha o problema. O acúmulo de sêmen, segundo os médicos da época, podia apodrecer dentro do corpo, gerando vapores tóxicos que subiam para o cérebro. O resultado? Melancolia, agressividade, dores de cabeça e até mesmo loucura. Portanto, para a medicina daquele tempo, o orgasmo masculino não era apenas um prazer. Era uma necessidade terapêutica, uma sangria natural para manter o equilíbrio dos humores e a sanidade mental. E para as mulheres, como eram consideradas frias e úmidas, a medicina via seus corpos de forma diferente. Elas não produziam esse excesso perigoso da mesma maneira. Sua função principal era receber a semente e nutrir a vida. Então a necessidade de um orgasmo para a saúde delas era um tema muito menos discutido ou considerado menos urgente. A visão médica era, como quase tudo na época, centrada na experiência masculina. E aqui a gente encontra uma das grandes contradições da Idade Média. O mesmo homem que ouvia no domingo que a luxúria era um caminho para o inferno, podia ouvir do seu médico na segunda-feira que a abstinência era um caminho para a doença. Uma tensão fascinante entre a salvação da alma e a saúde do corpo, travada dentro de cada indivíduo. Se a medicina medieval via o corpo do homem como uma panela de pressão que precisava de uma válvula de escape, a visão sobre o corpo feminino era completamente diferente. Seguindo a mesma lógica dos humores, a mulher era o oposto do homem, fria e úmida. Essa simples diferença de temperatura era a base para uma série de crenças que definiam o lugar da mulher no mundo, não apenas socialmente, mas fisicamente. Para os médicos da época, que se baseavam nos escritos de pensadores antigos como Aristóteles e Galeno, a mulher era, em essência, um homem imperfeito. Acreditava-se que o calor vital do homem o tornava completo e perfeito, enquanto a frieza da mulher a deixava em um estado inacabado. Seus órgãos reprodutivos eram vistos como uma versão invertida e inferior dos órgãos masculinos, internalizados por falta de calor para se desenvolverem. Dentro dessa visão, o papel da mulher na procriação era fundamentalmente passivo. Ela era o receptáculo, o campo a ser semeado. O homem fornecia a semente que continha toda a essência da vida, a forma e a alma. O útero da mulher era apenas a terra fértil, o forno que iria nutrir e aquecer essa semente até que ela se tornasse um ser humano. A mulher não criava vida, ela apenas a abrigava, mas esse receptáculo era visto como instável e até perigoso se não fosse usado corretamente. Acreditava-se que o útero, se ficasse seco e ocioso por muito tempo, poderia se soltar e começar a vagar pelo corpo da mulher, pressionando outros órgãos. Isso causaria uma série de sintomas, como sufocamento, desmaios e instabilidade emocional, dando origem à famosa histeria, uma palavra que vem do grego histera, que significa útero. A cura? O casamento e a gravidez, que ancoravam o útero em seu devido lugar.
O sexo regular dentro do casamento era, portanto, visto como medicinal para a mulher, mas por um motivo diferente do homem. Não era para liberar um excesso perigoso, mas para manter seu órgão principal satisfeito e estável. Sua sexualidade não era vista como uma força própria, mas como uma necessidade para cumprir sua função biológica e manter sua frágil saúde em ordem. É impressionante como a ciência da época criou uma narrativa que justificava perfeitamente o lugar que a sociedade queria que a mulher ocupasse. Seu corpo era biologicamente desenhado para ser passivo, instável e dependente, um ser que só se completava e se equilibrava através da união com um homem e do cumprimento de seu dever de mãe. No nosso mundo, a gente entende a violência sexual como um dos crimes mais terríveis contra uma pessoa, uma violação de sua autonomia e dignidade. Mas para a mente medieval, a lógica era assustadoramente diferente e muito mais fria. O estupro era, antes de tudo, um crime de propriedade. A vítima principal, aos olhos da lei, não era a mulher, mas o homem a quem ela pertencia. Para entender essa lógica brutal, precisamos lembrar que a mulher não era vista como dona de seu próprio corpo. Se solteira, sua virgindade era um patrimônio da família, a garantia de um bom casamento e de uma aliança vantajosa. Se casada, sua fidelidade era a propriedade do marido, a garantia de que os herdeiros eram legítimos. O corpo feminino era um ativo e a violência sexual era um ato que danificava esse ativo. Por isso, quem processava o agressor na justiça não era a mulher, mas o homem responsável por ela, seu pai, irmão ou marido. O crime não era contra a dignidade dela, mas contra a honra e o patrimônio dele. E a punição, muitas vezes, refletia essa visão. Em vez de focar no trauma da vítima, a justiça se preocupava em reparar o dano causado à família. Uma das soluções mais comuns e chocantes era forçar o agressor a se casar com a vítima. Isso não era visto como uma punição adicional para a mulher, mas como uma forma de reparar a situação. Ao casar-se com ela, o agressor restaurava a honra perdida da família e compensava o pai pela perda de uma filha, agora desvalorizada no mercado matrimonial. Outra alternativa era o pagamento de uma multa, uma indenização financeira ao homem cuja propriedade foi violada. É claro que o status social mudava tudo. A violência contra uma nobre era um crime grave, pois danificava um patrimônio valioso e podia comprometer linhagens inteiras. Já a violência contra uma camponesa, ou pior ainda, uma prostituta, muitas vezes nem era levada a sério pela justiça. O valor da propriedade determinava a gravidade do crime. É um pensamento que causa um profundo desconforto. Um sistema legal que, para resolver um crime, ignora completamente o sofrimento da vítima, sua vontade e sua humanidade. Um sistema que transforma a sua dor em uma questão de negócio, de patrimônio danificado, que precisa ser compensado. Para a mulher que sofria a violência, o caminho para a justiça era um labirinto de humilhação, onde ela não era a vítima a ser protegida, mas a principal testemunha a ser interrogada e, muitas vezes, a ré disfarçada. Provar que a relação não foi consentida era um fardo quase que inteiramente dela, e o sistema legal estava desenhado para duvidar de sua palavra. A primeira coisa que se esperava dela era o clamor, uma expressão que significava literalmente dar o alarme. Ela precisava gritar por socorro no momento do ataque e, imediatamente depois, correr para a comunidade, com as roupas rasgadas e os sinais da violência visíveis em seu corpo para denunciar o agressor. Qualquer demora era vista com enorme suspeita. Se ela esperasse um dia, ou mesmo algumas horas, a pergunta inevitável do tribunal seria: por que o silêncio? Um silêncio que, para a mente medieval, era quase uma confissão de consentimento. Mas provar a violência era só o começo. O foco da investigação muitas vezes se virava contra ela. A pergunta fundamental que o tribunal tentava responder não era apenas o que ele fez, mas o que ela fez para que isso acontecesse. A reputação da mulher era posta em xeque. Ela era honesta? Tinha um comportamento adequado? Alguém já a tinha visto conversando com o agressor antes? Qualquer indício de que ela não era o ideal de uma mulher casta e recatada podia ser usado para minar sua acusação. E havia uma das provas mais cruéis e absurdas, baseada em uma crença médica bizarra da época. Se a mulher engravidasse como resultado da violência, alguns sistemas legais interpretavam isso como prova de que ela tinha consentido. Acreditava-se que a concepção só era possível se a mulher também sentisse prazer durante o ato. Portanto, uma gravidez era a prova biológica de sua participação voluntária, transformando a consequência mais terrível do crime na principal defesa do agressor. Diante de tantos obstáculos, a mulher se via em uma situação impossível. Se ela não lutasse com todas as suas forças, poderia ser acusada de consentir.
Se lutasse e ninguém ouvisse, não teria provas. Se denunciasse, sua vida inteira seria vasculhada em busca de uma falha que a tornasse culpada. Fazer uma acusação falsa era um crime grave, e o risco de a sua palavra não ser aceita era altíssimo. É um pensamento sombrio imaginar quantas histórias nunca foram contadas, quantas mulheres escolheram o silêncio não por consentimento, mas porque sabiam que o sistema que deveria protegê-las era, na verdade, seu segundo agressor. Se todo sexo fora do casamento e sem a intenção de ter filhos já era um pecado, havia uma categoria de atos que a Idade Média colocava em um patamar de horror completamente diferente. Eram os chamados pecados contra a natureza. E no topo dessa lista, como a transgressão máxima, estava a sodomia. O termo sodomia era uma palavra guarda-chuva, muito mais ampla do que a gente imagina hoje. Inspirada na história bíblica da destruição de Sodoma e Gomorra, ela se referia a qualquer ato sexual não procriativo, mas era usada principalmente para condenar as relações entre pessoas do mesmo sexo. Não se falava em homossexualidade como uma identidade. Falava-se de um ato, de um comportamento considerado uma abominação. Para a teologia medieval, a sodomia era a rebelião máxima contra a ordem divina. Era um ato que negava a própria finalidade do sexo, que era a procriação. Por isso, era chamado de pecado nefando, ou seja, o pecado inominável, tão terrível que seu nome nem deveria ser pronunciado. Era visto como um crime contra Deus, contra a natureza e contra a própria humanidade, capaz de atrair a ira divina sobre toda a comunidade, na forma de pragas, fomes e terremotos. Durante a Alta Idade Média, a punição para esses atos costumava ser a penitência religiosa. Mas a partir do século XII, algo mudou. Com o fortalecimento do poder da Igreja e o surgimento das primeiras Inquisições, o sodomita deixou de ser apenas um pecador para se tornar um criminoso e um herege. Ele era visto como uma ameaça à ordem social, uma contaminação que precisava ser expurgada para garantir a saúde espiritual do mundo cristão. A perseguição se tornou sistemática e brutal. Tribunais eclesiásticos e seculares passaram a caçar os suspeitos de sodomia. A acusação, muitas vezes baseada em simples denúncias ou boatos, podia levar à tortura para extrair confissões. E a sentença era quase sempre a morte na fogueira. Uma purificação pelo fogo que pretendia apagar o pecado e o pecador da face da terra, servindo como um aviso aterrorizante para todos os outros. É impossível medir o medo e o silêncio que essa perseguição impôs a milhares de pessoas. Viver um afeto que era considerado o pior dos crimes, um desejo que podia levar à mais cruel das mortes, uma história de vidas forçadas a existir nas sombras mais profundas do medo. Apesar da ameaça constante da fogueira, o desejo entre pessoas do mesmo sexo não desapareceu. Ele apenas aprendeu a sobreviver nas sombras, em espaços onde a vigilância era menor ou onde as relações sociais eram tão intensas que o afeto podia florescer disfarçado de outras coisas. E dois desses espaços, paradoxalmente, eram os extremos do poder e da reclusão, as cortes reais e os mosteiros. Nos mosteiros e conventos, homens e mulheres viviam separados do mundo em comunidades exclusivas de um único gênero. A intenção era criar um ambiente de pureza, longe das tentações. Mas essa reclusão forçada acabava criando laços emocionais e físicos muito profundos entre os religiosos. Essas relações eram chamadas de amizades particulares ou amizades espirituais, uma forma de codificar um afeto que ia além do permitido, mas que podia ser justificado como uma busca mútua por Deus. A poesia e as cartas trocadas entre monges ou freiras revelam nas entrelinhas paixões intensas que viviam nesse limite entre o sagrado e o proibido. Já nas cortes dos reis e grandes nobres, o jogo era outro. O poder absoluto criava um ambiente de favoritismo, onde a intimidade com o rei era a maior moeda de troca. Monarcas como Eduardo II da Inglaterra ou Filipe IV da França ficaram famosos por seus favoritos, homens que recebiam títulos, terras e um poder imenso por estarem sempre ao lado do rei, desfrutando de uma proximidade que gerava constantes boatos e acusações. Nesses casos, a acusação de sodomia se tornava uma arma política mortal. Inimigos do rei ou do seu favorito usavam esse pecado nefando para destruir reputações e derrubar governos. Não importava se a relação era real ou apenas um boato. A simples acusação era suficiente para manchar a imagem do monarca e justificar rebeliões. Era o escândalo perfeito, unindo o horror religioso à intriga política. Seja no silêncio de um claustro ou nos corredores sussurrantes de um palácio, essas relações existiam em um estado de perigo constante.
Não havia espaço para um sexo casual homossexual. Qualquer ato era carregado de significado e risco. Eram laços forjados no segredo, expressos em códigos e metáforas, sempre sob a sombra de uma lei que prometia a aniquilação total. É uma história sobre a resiliência do afeto humano. Mesmo no ambiente mais hostil que se possa imaginar, as pessoas encontravam formas de amar, de se conectar e de existir, ainda que isso significasse viver uma vida dupla, onde cada palavra e cada gesto precisavam ser cuidadosamente calculados. As cruzadas foram, em teoria, o maior ato de fé coletiva da Idade Média. Centenas de milhares de homens deixaram suas casas, famílias e terras para marchar até o Oriente, movidos pela promessa do Papa de que, ao lutar pela Terra Santa, todos os seus pecados seriam perdoados. Eles eram os soldados de Cristo, guerreiros sagrados em uma missão divina. Mas a realidade da guerra, longe de casa, e da vigilância da paróquia, era muito mais terrena e pecaminosa do que a propaganda da igreja fazia parecer. Um exército em marcha é uma cidade em movimento, com todas as suas necessidades e vícios. Acompanhando as tropas de cavaleiros e soldados, havia uma multidão de seguidores de acampamento. E entre eles, um número enorme de prostitutas, que viam na massa de homens solitários e com pagamento à vista uma oportunidade de sobrevivência. Os acampamentos dos cruzados se tornaram focos de atividades que eram consideradas pecados mortais em casa, mas que na brutalidade da guerra pareciam quase banais. Os líderes das cruzadas e os pregadores que acompanhavam as tropas viviam em um dilema constante. De um lado, eles precisavam manter a moral dos soldados elevada, lembrando-os de que aquela era uma guerra santa. Condenavam publicamente a luxúria, a bebedeira e os jogos de azar, alertando que esses pecados da carne atraíam a ira de Deus e podiam levar à derrota em batalha. Relatos da época contam que, antes de grandes batalhas, os líderes ordenavam a expulsão das prostitutas do acampamento, em um gesto de purificação coletiva. Mas, por outro lado, eles eram pragmáticos. Sabiam que um exército de homens confinados, estressados e longe de casa por anos era uma bomba relógio. Proibir completamente o acesso a mulheres poderia levar a motins, deserções ou, pior, a uma violência descontrolada contra as populações locais. Então, na prática, a prostituição era tolerada como um mal menor, uma forma de manter a disciplina e canalizar os desejos dos soldados. E havia também a violência sexual, que era uma arma de guerra e um direito de conquista. Ao tomar uma cidade inimiga, os soldados frequentemente viam as mulheres locais como parte dos espólios, uma recompensa pela vitória. O que era um crime de propriedade em casa se tornava um ato de dominação em terra estrangeira. Fica a reflexão sobre essa imensa contradição. Homens que marchavam por milhares de quilômetros em nome de Deus, buscando a salvação da alma, mas que, no caminho, se entregavam a tudo aquilo que sua fé mais condenava. A Guerra Santa revelava que, longe dos olhos da sociedade, a fronteira entre o sagrado e o profano podia ser muito, muito frágil. Para os exércitos gigantescos das cruzadas, as prostitutas não eram apenas uma questão moral. Elas eram uma realidade logística. Eram as chamadas mulheres de campanha, uma população flutuante que seguia as tropas, oferecendo seus serviços em troca de comida e proteção. A vida delas era incrivelmente precária, vivendo à margem de um mundo já brutal, dependendo da boa vontade dos soldados e da tolerância dos comandantes. Essas mulheres eram vistas com uma mistura de necessidade e desprezo. Os soldados as procuravam para aliviar a solidão e o estresse da guerra, mas a igreja e os líderes militares as culpavam publicamente por qualquer infortúnio que acontecesse. Se uma batalha era perdida ou se uma doença se espalhava pelo acampamento, a culpa era prontamente jogada nos pecados da carne, que elas representavam. Expulsá-las era um ato simbólico, uma forma de mostrar que o exército estava se purificando para merecer a ajuda de Deus. Mas a consequência mais real e devastadora desse sexo casual em massa era biológica. Os acampamentos militares, com sua falta de higiene e a aglomeração de pessoas de diferentes partes do mundo, eram um ambiente perfeito para a propagação de doenças. E isso incluía as doenças sexualmente transmissíveis. Embora a medicina da época não entendesse a natureza dessas infecções, os efeitos eram visíveis e a sífilis, que explodiria na Europa no final do século XV, possivelmente já existia em formas menos agressivas, junto com outras infecções como a gonorreia. Para um exército, uma epidemia dessas era tão devastadora quanto um ataque inimigo. Soldados doentes não podiam lutar, e o medo da lepra venérea, como algumas dessas doenças eram chamadas, se espalhava rapidamente. As prostitutas, por estarem no centro dessa rede de contatos, eram frequentemente vistas não apenas como pecadoras, mas como vetores de contaminação,
a fonte da praga que enfraquecia os guerreiros de Cristo. O sexo casual no contexto das cruzadas tinha um preço muito alto pago com o corpo. Para os soldados, a busca por um prazer momentâneo podia resultar em uma doença incurável que os marcaria para o resto da vida. Para as mulheres, cada encontro era um risco não só de violência, mas de contrair e transmitir doenças em um mundo sem antibióticos e sem qualquer compreensão de como se proteger. É uma imagem poderosa da dualidade da Guerra Santa. Enquanto os homens lutavam contra um inimigo visível em nome da fé, travavam uma outra batalha, invisível e silenciosa, contra a doença e o próprio desejo, onde a linha entre o prazer e a morte era assustadoramente tênue. Ao contrário da imagem que muita gente tem de uma Idade Média suja e sem higiene, as cidades daquela época tinham um lugar central para o cuidado com o corpo. As casas de banho públicas, também conhecidas como estufas. Herdadas da cultura romana, elas eram muito mais do que um lugar para se lavar. Eram o coração da vida social urbana, um espaço de convivência que misturava negócios, relaxamento e, claro, prazeres nem sempre confessáveis. Imagine um grande salão com banheiras de madeira, cheio de vapor e do barulho de conversas. Ali, pessoas de diferentes classes sociais se misturavam. Artesãos, mercadores e até nobres se encontravam para relaxar após um dia de trabalho, fechar acordos comerciais ou simplesmente colocar o papo em dia. Em muitos desses lugares havia comida, bebida e música, transformando o banho em um evento social completo. Oficialmente, homens e mulheres tomavam banho em dias ou horários separados para manter a decência, mas essa era uma regra que, na prática, era frequentemente ignorada. A atmosfera relaxada, a nudez e a mistura de pessoas criavam um ambiente perfeito para encontros que dificilmente aconteceriam do lado de fora, sob o olhar vigilante da comunidade. Os banhos públicos se tornaram o principal palco para o sexo casual pago na cidade medieval. Era um segredo aberto. Muitas casas de banho funcionavam como bordéis disfarçados, onde as atendentes ofereciam mais do que apenas massagens e esfoliações. As autoridades sabiam disso e, na maioria das vezes, faziam vista grossa, preferindo que a prostituição acontecesse em um lugar controlável e principalmente taxável, do que espalhada pelas estufas, se tornaram um sinônimo de luxúria, um lugar de tentação que os pregadores condenavam em seus sermões, mas que a sociedade urbana parecia não conseguir viver sem. Para muitos, era o único espaço de liberdade íntima. Para o mercador viajante longe de casa, para o jovem solteiro ou mesmo para o homem casado buscando uma aventura, os banhos públicos ofereciam um anonimato e uma permissividade que não existiam em nenhum outro lugar da cidade. Era um mundo à parte, regido por suas próprias regras, onde o vapor quente parecia dissolver por algumas horas a rígida moralidade cristã. É curioso pensar nesse espaço de dupla função, um lugar que promovia a saúde e a limpeza do corpo, e, ao mesmo tempo, era visto como o epicentro da corrupção moral da cidade. Mostra como, mesmo na Idade Média, a vida real era muito mais complexa do que as regras escritas nos livros de teologia. A era de ouro dos banhos públicos, no entanto, não estava destinada a durar para sempre. Com o passar do tempo, a reputação das estufas como lugares de prazer começou a pesar mais do que sua função de higiene. Os sermões dos pregadores ficavam cada vez mais inflamados, pintando os banhos como a porta de entrada para o inferno, lugares de luxúria que amoleciam o corpo e corrompiam a alma. Essa pressão moral ganhou uma força gigantesca com a chegada da Reforma Protestante no século XVI. A nova mentalidade religiosa, muito mais severa e rígida em relação aos prazeres do corpo, via esses espaços de convivência e nudez com enorme desconfiança. Para os reformadores, as casas de banho eram um símbolo da decadência e da imoralidade que eles queriam combater na sociedade. A condenação, que antes era apenas uma parte dos sermões, se tornou uma política. Mas o golpe de misericórdia não foi teológico, foi biológico. No final do século XV, uma nova e terrível doença varreu a Europa: a sífilis. Chamada de mal francês, mal napolitano ou grande varíola, era uma infecção devastadora, com sintomas visíveis e assustadores, e que se espalhava de forma epidêmica. Ninguém sabia de onde vinha ou como curá-la, mas uma coisa ficou clara muito rápido. Ela estava intimamente ligada ao contato sexual. E onde essa doença se espalhava com mais velocidade? Justamente nos lugares quentes, úmidos e com grande circulação de corpos nus, as casas de banho. A associação foi imediata e fatal. Embora as pessoas não entendessem a microbiologia, elas observavam a realidade. Os banhos públicos, antes vistos como centros de saúde, passaram a ser vistos como focos de contágio mortal.
O medo da doença se tornou maior que o prazer do banho. A junção da condenação moral com o pânico sanitário foi avassaladora. As autoridades, pressionadas pela igreja e pelo medo da população, começaram a fechar as estufas uma a uma. A cultura do banho coletivo, que durou séculos, entrou em um rápido declínio. O cuidado com o corpo se tornou um ato privado, feito dentro de casa, longe dos olhares e dos perigos, reais e imaginários do mundo exterior. É impressionante pensar como um pilar da vida social urbana, um lugar de encontro e relaxamento, pôde se transformar em um símbolo de perigo e decadência. O medo, tanto da danação da alma quanto da doença do corpo, foi mais forte e secou as fontes de uma cultura que durava séculos. A gente viu a visão oficial da igreja, as regras do casamento e as leis severas, mas para realmente entender como o povo comum pensava sobre o sexo, a gente precisa olhar para as histórias que eles contavam uns para os outros. E um tesouro de histórias picantes sobreviveu da Idade Média, especialmente na França, em uma forma literária chamada fabliaux. Os fabliaux eram pequenas histórias em verso contadas por menestréis e contadores de histórias nas feiras, tavernas e até nas casas dos nobres. Eram o oposto da poesia elevada do amor cortês. Não tinha nada de damas inatingíveis ou cavaleiros sofrendo de amor. Essas eram histórias do dia a dia, com personagens comuns, comerciantes, camponeses, padres e, principalmente, esposas espertas. E o tema central era quase sempre o mesmo: sexo, trapaça e traição. Nessas histórias, a moralidade da igreja era completamente virada de cabeça para baixo. Os padres não eram figuras sagradas, mas homens gulosos e luxuriosos, sempre tentando seduzir as mulheres casadas da paróquia. Os maridos, especialmente os mais velhos ou ciumentos, eram quase sempre retratados como tolos e fáceis de enganar. E as heroínas eram as esposas, que usavam sua astúcia para conseguir o que queriam: um amante mais jovem e mais vigoroso. O adultério, que na vida real era um pecado mortal, nos fabliaux era uma comédia. A graça da história estava em ver como a esposa conseguia enganar o marido, muitas vezes com a ajuda do amante, em situações absurdas e hilárias. Era uma celebração da esperteza contra a autoridade, do desejo contra a regra. O sexo casual aqui não era um drama, mas uma aventura, um jogo onde o mais esperto vencia. Essas histórias nos mostram um lado da mentalidade medieval que os documentos oficiais não revelam. Elas eram uma válvula de escape, uma forma de rir das rígidas regras sociais e religiosas que governavam a vida de todo mundo. Refletiam um cinismo saudável em relação às instituições e uma visão muito mais terrena e bem-humorada da natureza humana. Era o povo rindo de si mesmo, de seus padres e de seus maridos. É fascinante pensar que, na mesma época em que se construíam catedrais imensas para a glória de Deus, o povo se reunia nas tavernas para ouvir histórias sobre uma esposa escondendo o amante no armário. Mostra que, por trás da fachada de piedade, a vida medieval era tão cheia de desejo, humor e contradições quanto a nossa. Se os fabliaux franceses eram uma versão popular e anônima da comédia sexual, na Itália do século XIV, essa tradição ganhou uma forma literária sofisticada e genial nas mãos de Giovanni Boccaccio. Sua obra-prima, O Decamerão, não é apenas uma coleção de histórias. É um retrato vívido e, muitas vezes, cínico da sociedade medieval no seu ponto de virada. Um mundo abalado pela peste negra. A premissa do livro é poderosa. Durante a epidemia de peste que devastou Florença em 1348, 10 jovens nobres, 7 mulheres e 3 homens, se refugiam em uma vila no campo para escapar da morte e do caos. Para passar o tempo, eles decidem que, a cada dia, um deles será o rei ou a rainha e escolherá um tema para as histórias que todos irão contar. O resultado são 100 contos que exploram todos os aspectos da vida humana, mas com um foco especial no amor, no desejo e na hipocrisia. Em O Decamerão, Boccaccio eleva a tradição dos fabliaux a outro nível. Ele critica abertamente a corrupção e a hipocrisia do clero. Seus monges e freiras são mestres na arte da sedução, usando a religião como um disfarce para seus desejos carnais. As histórias mostram uma igreja que prega a castidade, mas que por trás das portas fechadas se entrega aos mesmos pecados que condena no povo. Mas a crítica de Boccaccio vai além. Ele celebra a inteligência e a agência das mulheres, que em suas histórias frequentemente superam os homens em astúcia para satisfazer seus próprios desejos. O sexo casual e o adultério não são apenas fontes de comédia.
são muitas vezes apresentados como uma resposta natural e legítima a casamentos infelizes ou a uma moralidade repressiva. A natureza, com suas paixões e impulsos, é vista como uma força mais poderosa e verdadeira do que as regras impostas pela sociedade. O Decamerão foi um escândalo e um sucesso imediato. A Igreja o condenou, mas ele foi copiado e traduzido por toda a Europa. Ele deu voz a uma visão de mundo que estava emergindo no final da Idade Média. Uma visão mais humanista, que olhava para o ser humano com todas as suas falhas e paixões, não apenas como um pecador em busca de salvação, mas como um ser complexo, movido por inteligência, desejo e a busca pela felicidade aqui na Terra. É um livro que nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, a capacidade humana de contar histórias, de rir da autoridade e de celebrar a vida em todas as suas formas, encontra uma maneira de florescer. Na vida pública da Idade Média, os pecados eram visíveis: a briga na taverna, o roubo no mercado. Mas os pecados do pensamento e do desejo, esses pertenciam a um território secreto, um diálogo silencioso entre o fiel e Deus. Até que, no século XIII, a Igreja encontrou uma forma de entrar nesse último refúgio da privacidade humana. Em 1215, durante um grande encontro de bispos, conhecido como o Quarto Concílio de Latrão, foi tomada uma decisão que mudaria tudo. A confissão auricular, ou seja, sussurrada ao ouvido de um padre, se tornava obrigatória para todos os cristãos, ao menos uma vez por ano. A salvação da alma passava agora por um interrogatório detalhado sobre os segredos do coração. Para guiar os padres nessa tarefa delicada, surgiram os manuais para confessores. Eram guias práticos, quase roteiros, que ensinavam o sacerdote a investigar a alma do pecador. E a luxúria, o pecado da carne, recebia uma atenção especial. O padre não queria saber apenas... A pessoa tinha cometido um pecado sexual, mas todos os detalhes. Com quem? Quantas vezes? Foi com alguém casado ou solteiro? Em que posição? Houve prazer? Cada circunstância mudava a gravidade do pecado e, consequentemente, a penitência. O confessionário se tornou, assim, um laboratório da intimidade. A cama do casal, o encontro furtivo no celeiro, o desejo secreto por um vizinho, tudo isso era trazido à luz, dissecado e julgado. O padre se tornava o médico da alma, que precisava de um diagnóstico completo para receitar o remédio da penitência. Mas com isso, a Igreja ganhava um poder de vigilância sem precedentes, um acesso direto aos desejos e fraquezas de sua comunidade. Para o fiel, a experiência era de uma vulnerabilidade total. O sexo casual não era mais um ato que se resolvia com uma reza ou uma penitência geral. Era uma história a ser contada em detalhes, com todas as suas circunstâncias, para o representante de Deus na Terra. Isso criou uma cultura de autoexame e de culpa, onde cada impulso do corpo precisava ser catalogado e confessado. É uma ideia poderosa pensar que o quarto mais íntimo da casa medieval tinha, de certa forma, uma porta aberta para a igreja. Um lugar onde o sacerdote podia entrar, não fisicamente, mas através da voz do pecador, para mapear e controlar o território mais privado de todos, o desejo humano. Para o padre medieval, a confissão obrigatória era um trabalho difícil. Como ele poderia investigar os pecados da carne sem, ele mesmo, cair em pensamentos impuros, ou pior, ensinar ao pecador novos tipos de pecado que ele nem conhecia? A solução veio na forma de manuais detalhadíssimos, os manuais para confessores, que se tornaram um verdadeiro gênero literário na época. Esses livros eram guias práticos que transformavam a investigação da alma em uma ciência. Eles listavam os pecados capitais e os desdobravam em dezenas de perguntas específicas, criando um mapa da consciência humana. E o capítulo sobre a luxúria era, de longe, o mais complexo e detalhado. Era uma verdadeira taxonomia do desejo, um esforço obsessivo para classificar cada variação do ato sexual. As perguntas eram diretas e incômodas. O padre deveria perguntar: você pecou com uma mulher solteira, casada, viúva ou uma virgem? Cada uma dessas categorias tinha um peso diferente, sendo o pecado com uma virgem ou uma mulher casada muito mais grave. E o interrogatório continuava: era ela sua parente? Se sim, qual o grau de parentesco? O incesto era um dos pecados mais temidos. Mas a investigação ia além do com quem. Ela entrava no como. Havia perguntas sobre as posições sexuais. A única posição totalmente aceita era a do homem por cima, vista como a mais natural para a procriação. Qualquer outra variação era considerada um passo em direção ao pecado, contra a natureza. O padre também perguntava sobre o beijo, o toque,
e até sobre os pensamentos e sonhos eróticos, pois até o desejo que não se transformava em ato era considerado pecaminoso. O sexo casual, fora do casamento, era o ponto de partida para um questionário ainda mais profundo. Foi um ato único ou recorrente? Aconteceu em um lugar sagrado, como uma igreja? Foi durante um período de abstinência, como a quaresma? Cada detalhe adicionava camadas de gravidade ao pecado original. Esses manuais nos dão uma janela fascinante para a mente medieval. Eles mostram uma obsessão quase científica em regular a intimidade, em criar um sistema onde cada impulso do corpo pudesse ser nomeado, medido e punido. É difícil imaginar a cena. O fiel ajoelhado, sussurrando seus segredos mais íntimos, enquanto o padre, do outro lado, talvez consultasse mentalmente um roteiro de perguntas para ter certeza de que nenhum detalhe do pecado havia escapado à vigilância de Deus. Na Idade Média, um pecado raramente era um assunto privado, especialmente os pecados sexuais, que eram vistos como uma mancha na honra de toda a comunidade. Por isso, a punição não acontecia apenas no confessionário com rezas e jejuns. Ela acontecia na praça pública, à luz do dia, para que todos vissem. A vergonha era a principal ferramenta de controle social. Para os pecados considerados menos graves, como a fornicação, que era o sexo entre duas pessoas solteiras, a punição mais comum era o açoitamento público. O casal era amarrado a um poste no centro da cidade ou da aldeia e chicoteado um número de vezes determinado pelo tribunal. A dor física era real, mas o objetivo principal era a humilhação. Era um espetáculo de moralidade, onde os pecadores serviam de exemplo para que outros não seguissem o mesmo caminho. Mas quando o pecado era o adultério, a coisa ficava muito mais séria e o peso da punição caía de forma desproporcional sobre a mulher. A adúltera era a traidora da linhagem, a mulher que ameaçava a ordem da propriedade e da herança. Sua punição precisava ser exemplar. Uma das práticas mais infames era a corrida da vergonha. A mulher tinha os cabelos raspados, um símbolo de perda da feminilidade e da honra, e era forçada a caminhar nua ou seminua pelas ruas da cidade, enquanto a população a insultava e atirava lixo nela. O amante, se fosse pego, também era punido, muitas vezes com multas pesadas ou açoitamento. Mas a vergonha pública, a marca indelével do pecado, era reservada principalmente para ela. Em alguns lugares e períodos, a lei permitia que o marido traído matasse a esposa e seu amante se os pegasse em flagrante, um ato visto não como assassinato, mas como a restauração da honra perdida. Esses rituais de humilhação pública cumpriam uma dupla função. Eles puniam o indivíduo, mas também purificavam a comunidade. Ao expor e expulsar o pecado de seu meio, a cidade, ou a aldeia, reafirmava seus valores e restaurava a ordem moral que havia sido quebrada. O corpo do pecador se tornava um palco onde a sociedade encenava seu próprio drama de pureza e controle. É uma imagem brutal pensar na justiça sendo feita dessa forma. Uma justiça que não buscava a reabilitação, mas a marcação permanente do indivíduo pela vergonha. Um sistema onde o seu pior erro não era apenas seu, mas se tornava um espetáculo para todos. As punições públicas na Idade Média não eram apenas atos de justiça. Eram espetáculos cuidadosamente coreografados, um verdadeiro teatro do sofrimento, que tinha um roteiro, um palco e uma plateia engajada. O objetivo não era só punir o culpado, mas mandar uma mensagem clara e aterrorizante para todos os que assistiam. O palco era sempre o lugar mais movimentado da cidade. A praça do mercado, a frente da igreja. O roteiro começava com uma procissão, onde o condenado era levado pelas ruas, muitas vezes carregando uma placa que anunciava seu crime. Isso garantia que a cidade inteira soubesse o que estava acontecendo, atraindo a multidão para o ato principal. Para crimes sexuais, a encenação era particularmente focada na humilhação. Além do açoitamento ou da corrida da vergonha, existiam instrumentos como o pelourinho, onde a pessoa ficava com a cabeça e as mãos presas, exposta por horas à zombaria e ao abuso da população. As pessoas atiravam comida podre, esterco e pedras, participando ativamente da punição. Era uma forma de a comunidade se envolver na limpeza moral, de mostrar sua própria virtude ao condenar o pecador. Essa participação da plateia era crucial. Ela transformava o evento de uma simples punição estatal em um ato comunitário. O sofrimento do indivíduo servia para fortalecer os laços sociais do grupo, unindo a todos contra a transgressão. Ao ver o que acontecia com quem quebrava as regras, cada pessoa na multidão era lembrada do seu próprio lugar e dos limites que não deveria cruzar. A mensagem era visual, visceral e inesquecível. Uma pessoa podia não saber ler os códigos de lei,
mas ela entendia perfeitamente a linguagem do chicote e da humilhação pública. O controle social na Idade Média não se baseava tanto na polícia ou na vigilância constante, mas nesses momentos de terror exemplar. O medo de se tornar o próximo protagonista desse teatro era, talvez, o maior guardião da moralidade. É uma reflexão sombria sobre como o poder funciona. Às vezes, para manter a ordem, não basta ter leis. É preciso transformar a justiça em um espetáculo que ninguém queira estrelar. Uma forma de controle que não se inscreve em livros, mas na memória e na pele das pessoas. Num mundo de casamentos arranjados por contrato e muitas vezes desprovidos de afeto, o que acontecia quando a união se tornava insuportável? Havia uma porta de saída? A resposta curta e brutal é não. O divórcio, como a gente conhece hoje, um processo para dissolver um casamento válido, simplesmente não existia na Idade Média. Para essa Igreja Católica, que regia todos os aspectos da vida, o casamento era um sacramento, uma promessa sagrada feita diante de Deus. E a regra era absoluta, baseada nas palavras da Bíblia. O que Deus uniu, o homem não separe. Uma vez casados, o laço era para a vida toda, até que a morte os separasse. Não importava a infelicidade, a incompatibilidade ou mesmo a violência. A união era indissolúvel. Mas, como em todo sistema rígido, existiam brechas. A saída não era terminar o casamento, mas provar que ele nunca tinha sido válido para começar. Isso se chamava anulação. Anular um casamento era como apertar um botão de reset na história. O tribunal da igreja declarava que, por algum defeito na sua origem, aquela união nunca existiu aos olhos de Deus. E só então os ex-cônjuges estariam livres para se casar novamente. E quais eram os motivos para conseguir uma anulação? Havia alguns. O mais comum era a impotência, se ficasse provado que o casamento não podia ser consumado e, portanto, não cumpria sua função principal de gerar filhos. Outro motivo era a falta de consentimento se alguém conseguisse provar que foi forçado a se casar contra a vontade. Mas o motivo mais poderoso e frequentemente usado como uma arma política pelos nobres e reis era o de parentesco ou consanguinidade. As regras da igreja sobre com quem se podia casar eram incrivelmente complexas, proibindo uniões até mesmo entre primos distantes. Um rei infeliz em seu casamento podia descobrir subitamente que sua esposa era uma prima em 6º grau e que, portanto, o casamento era inválido desde o início. Esse era um jogo para os ricos e poderosos. Um camponês não tinha os recursos para levar um caso complexo a um tribunal eclesiástico. Para a imensa maioria da população, o casamento era uma sentença perpétua. O sexo casual, ou o adultério, se tornavam, nesse contexto, uma transgressão ainda mais grave, pois eram uma fuga de um vínculo que não tinha escapatória legal. É um pensamento angustiante imaginar-se preso em uma relação sem amor, onde a única saída era uma brecha na lei que quase ninguém podia alcançar. Para o resto, a vida a dois era um caminho de mão única, sem retornos. Para conseguir anular um casamento, não bastava dizer que você era infeliz. Era preciso entrar em um jogo jurídico complexo, caro e, muitas vezes, humilhante, onde as brechas da lei eram exploradas ao máximo. E 2 dessas brechas se tornaram as favoritas da nobreza: a impotência e a consanguinidade. Provar a impotência, no entanto, era um processo público e profundamente degradante. O tribunal eclesiástico queria provas concretas de que a união não tinha sido consumada. A mulher podia ser submetida a um exame por um conselho de matronas para verificar sua virgindade. O homem, por sua vez, podia ser obrigado a passar pela humilhante prova de congresso, onde tinha que demonstrar sua capacidade sexual diante de testemunhas. Era um espetáculo que transformava a intimidade do casal em um circo judicial. Diante de tamanha exposição, muitos preferiam usar a outra grande brecha, a verdadeira carta coringa da nobreza: a consanguinidade, ou seja, o parentesco de sangue. As regras da igreja eram tão extensas e complicadas que proibiam o casamento entre parentes até o 7º grau, o que significa que ter um tataratatara-avô em comum já era um impedimento. Isso criava uma situação perfeita para a aristocracia. Como as famílias nobres da Europa viviam se casando entre si para manter as alianças e as terras, era quase impossível encontrar um nobre que não fosse parente distante de sua esposa. Um rei ou um duque, casado há 20 anos e sem um herdeiro homem, podia contratar genealogistas para descobrir uma tia-bisavó em comum com sua rainha. Com essa prova, ele ia ao tribunal e argumentava que seu casamento, por ser incestuoso aos olhos de Deus, era nulo desde o início. Os filhos já nascidos eram convenientemente declarados legítimos, e ele estava livre para se casar de novo.
Essa era, evidentemente, uma justiça para poucos. Um camponês não tinha como provar sua árvore genealógica, muito menos pagar os caríssimos advogados e as taxas dos tribunais da igreja. Para ele, a impotência era o único argumento real, e a humilhação, o preço a se pagar. A anulação por parentesco era um luxo, uma ferramenta política que mostrava que, para os poderosos, até as leis de Deus podiam ser flexíveis. Fica a reflexão sobre o que isso nos diz sobre poder e religião. A anulação raramente era sobre justiça ou felicidade. Era uma demonstração de que até o laço mais sagrado, a promessa feita a Deus, podia ser desfeito com o argumento certo. E, claro, com o dinheiro e a influência para pagá-lo. Em meados do século XIV, um inimigo invisível e implacável desembarcou nos portos da Europa, vindo em navios genoveses do Mar Negro. Ele não carregava espadas nem bandeiras, mas em poucos anos redesenhou o mapa demográfico e psicológico do continente. A peste negra não matava apenas pessoas, ela matava a própria ordem do mundo e, com ela, as velhas certezas sobre pecado, punição e o amanhã. Imagine um mundo onde 1/3 da população, talvez mais, morre em questão de 5 anos. Vizinhos, padres, nobres, crianças, ninguém estava a salvo. A morte não era mais um evento previsível no fim de uma longa vida. Era uma loteria diária, brutal e incompreensível. Diante de uma calamidade que parecia punir o justo e o pecador com a mesma indiferença, a promessa do paraíso e a ameaça do inferno começaram a perder o seu poder. Para que seguir as regras se o apocalipse já havia chegado? Nesse cenário de desespero, uma parte da população reagiu com extremo fervor religioso com procissões de penitência e autoflagelação. Mas outra parte, talvez a maior, abraçou uma filosofia desesperada de carpe diem, ou seja, de aproveitar o dia como se fosse o último. Se a morte podia chegar a qualquer momento sem aviso, a única resposta lógica era viver intensamente o agora. O escritor italiano Giovanni Boccaccio, que viveu o horror em Florença, descreveu essa realidade de forma brutal em sua obra, O Decamerão. Ele conta como as leis divinas e humanas entraram em colapso. Pessoas abandonavam suas famílias, gastavam suas heranças em festas intermináveis e se entregavam a todos os prazeres, pois acreditavam que não veriam o nascer do sol. A estrutura social que controlava o desejo simplesmente se desintegrou. O sexo casual, antes um pecado a ser confessado e punido, tornou-se para muitos um ato de desafio. Era uma forma de se sentir vivo no meio de tanta morte, uma afirmação da carne contra a aniquilação. A vergonha e o medo da desonra pareciam absurdos quando a própria sobrevivência estava em jogo. Nas cidades fantasmas, a libertinagem não era mais um pecado escondido. Era uma febre, uma explosão de vida antes do fim. É um pensamento perturbador, mas profundamente humano. Quando o futuro se torna uma miragem e as regras que governam a sociedade perdem o sentido, o que resta? Para muitos sobreviventes da peste, a resposta estava no prazer imediato do corpo, a única certeza em um mundo que havia desmoronado. Quando a onda mais mortal da peste negra finalmente recuou, os sobreviventes emergiram para um mundo transformado. Um mundo mais vazio, mais silencioso, mas também marcado por uma profunda crise de consciência. A explosão de libertinagem durante a praga não desapareceu sem deixar rastros. Ela deu lugar a uma ressaca coletiva, uma onda de culpa e medo que varreu a Europa. Para muitos, a peste não tinha sido um acidente da natureza. Tinha sido um castigo divino, a ira de Deus derramada sobre uma humanidade pecadora. E a orgia de prazeres em que muitos se lançaram durante a crise era a prova final dessa depravação. A pergunta que assombrava os sobreviventes era: e se a praga voltar? Como podemos apaziguar um Deus tão furioso? A resposta, para uma grande parte da sociedade, foi um mergulho no extremo oposto da libertinagem, o extremismo religioso. A Igreja, cuja autoridade havia sido abalada durante a peste, viu nesse medo a oportunidade de reafirmar seu poder. Os sermões se tornaram mais apocalípticos do que nunca, alertando sobre a iminência de novos castigos e a necessidade de uma penitência rigorosa. Surgiram movimentos como o dos flagelantes, grupos de pessoas que vagavam de cidade em cidade, se açoitando publicamente como uma forma de expiar os pecados do mundo. Eles acreditavam que, ao punir seus próprios corpos, podiam aplacar a ira de Deus e salvar a humanidade de outra catástrofe. A vigilância sobre a moral e os costumes se tornou mais intensa, e a busca por bodes expiatórios, como judeus, hereges e bruxas, se acirrou. A atitude em relação ao sexo e ao corpo,
que havia sido temporariamente relaxada pelo desespero, se tornou ainda mais rígida e ansiosa. Se antes a luxúria era um pecado, agora era vista como um veneno mortal, a causa direta da ira divina. O prazer, que havia sido uma forma de se sentir vivo, passou a ser visto como um convite à morte. A sociedade pós-peste se tornou obcecada com a pureza, a ordem e o controle, na tentativa desesperada de reconstruir um mundo que parecesse seguro e previsível novamente. É um ciclo que se repete ao longo da história. O trauma coletivo gera reações extremas. A liberdade desesperada do nada a perder é seguida por uma busca obsessiva por regras e certezas. A peste negra não mudou apenas quantas pessoas viviam na Europa, mas transformou profundamente como elas enxergavam a vida, a morte e o frágil espaço entre os dois. Num mundo onde o desejo sexual era visto como uma força perigosa e pecaminosa, como explicar os sonhos eróticos, a excitação noturna ou os pensamentos impuros que pareciam surgir do nada, sem a nossa permissão? A mente medieval, profundamente religiosa e supersticiosa, encontrou uma resposta aterrorizante. A culpa não era nossa, era obra de demônios, e não eram demônios quaisquer. Eram especialistas, entidades que tinham como única missão invadir a cama dos fiéis durante a noite para tentá-los com o pecado da luxúria. Eles eram conhecidos como íncubos e súcubos, os predadores sexuais do mundo espiritual. O súcubo, cujo nome vem do latim e significa deitar-se debaixo, era um demônio que assumia a forma de uma mulher irresistivelmente bela. Ele visitava os homens em seus sonhos, especialmente monges e clérigos que haviam feito voto de castidade, para seduzi-los e roubar sua semente. Essa era uma forma de explicar as poluições noturnas, que eram vistas não como um evento biológico natural, mas como um roubo demoníaco, uma violação espiritual que manchava a alma. Já o íncubo, que significa deitar-se sobre, era a contraparte masculina. Ele assumia a forma de um homem e atacava as mulheres enquanto dormiam, oprimindo-as com seu peso e forçando-as a ter relações. Para a mulher medieval, essa era a explicação para pesadelos vívidos, para a paralisia do sono ou para sentimentos de angústia e violação ao acordar. Mas a teologia medieval, com sua lógica obsessiva, foi ainda mais longe. Teólogos como São Tomás de Aquino desenvolveram uma teoria complexa. Eles diziam que o súcubo, após roubar o sêmen do homem, se transformava em um íncubo. Ele, então, usava essa mesma semente para engravidar uma mulher. O filho nascido dessa união não seria humano nem demônio, mas um ser híbrido, uma criatura do mal nascida para espalhar a discórdia no mundo. O lendário mago Merlin, por exemplo, era frequentemente descrito como filho de um íncubo com uma freira. Essa crença cumpria uma função poderosa. Ela externalizava a culpa. O desejo incontrolável não era uma fraqueza sua, mas um ataque do diabo. E uma gravidez indesejada ou fora do casamento podia ser explicada não como resultado de um pecado, mas como uma possessão demoníaca. É uma forma fascinante e assustadora de ver como uma cultura lida com os aspectos mais incontroláveis da psique humana, transformando a biologia em demonologia. Quando pensamos nos aspectos mais bizarros da sexualidade medieval, uma imagem quase sempre vem à mente. A do cinto de castidade. A história que nos contaram é a de cavaleiros ciumentos que, antes de partirem para as cruzadas, trancavam suas esposas em aparatos de metal para garantir sua fidelidade. É uma imagem poderosa, que resume a opressão e a desconfiança da época. Mas há um pequeno problema com essa história. Ela é, em grande parte, um mito. Os historiadores hoje são quase unânimes em afirmar que o cinto de castidade, como o conhecemos, não foi um artefato comum na Idade Média. A maioria dos exemplares que vemos em museus são falsificações ou objetos criados séculos depois, especialmente no século XIX, um período conhecido como Era Vitoriana, que era obcecado com a suposta barbárie medieval. O cinto de castidade era, na verdade, uma piada, uma alegoria literária, ou, no máximo, um item de curiosidade, e não um dispositivo de uso real. A invenção desse mito diz muito mais sobre a mentalidade dos séculos seguintes do que sobre a Idade Média em si. A Era Vitoriana, com sua moralidade sexual extremamente repressiva, projetou seus próprios medos e fantasias no passado medieval. Eles criaram a imagem de uma era de escuridão e brutalidade para se sentirem mais civilizados. O cinto de castidade se tornou o símbolo perfeito dessa selvageria que eles acreditavam ter superado. Outros mitos também floresceram. A ideia do droit du seigneur, ou direito do senhor, que dizia que o senhor feudal tinha o direito de passar a primeira noite com a noiva de qualquer um de seus servos, também é amplamente considerada uma invenção posterior.
Não há evidências históricas sólidas de que essa prática tenha existido de fato. Assim como o cinto de castidade, era uma história que servia para pintar a nobreza feudal como tiranos depravados. Essas lendas nos mostram como o passado pode ser distorcido para servir aos propósitos do presente. A Idade Média foi, sem dúvida, uma época com regras sexuais rígidas e uma visão de mundo muito diferente da nossa. Mas a imagem de maridos trancando suas esposas com cadeados é uma caricatura, uma simplificação que nos impede de ver a real complexidade da vida e das relações daquele tempo. Fica a reflexão de como é fácil acreditar em histórias que confirmam nossas ideias sobre uma época. Às vezes, os mitos são mais sedutores do que a verdade, especialmente quando nos fazem sentir superiores ao passado que estamos julgando. Na rígida estrutura social da Idade Média, onde a vida de uma mulher era definida pelo homem que a tutelava, a morte do marido criava uma situação anômala e fascinante. A viúva. De um dia para o outro, ela saía da sombra do marido para ocupar um lugar único, uma posição de liberdade e autonomia que nenhuma outra mulher na sociedade possuía. Uma viúva nobre, por exemplo, podia herdar e administrar as terras e a fortuna do marido, até que seu filho atingisse a maioridade. De repente, ela se tornava uma jogadora no tabuleiro do poder, negociando arrendamentos, cobrando impostos e tomando decisões que antes eram exclusivas dos homens. Pela primeira vez em sua vida, ela era sua própria senhora. E o mais importante, ela era legalmente livre para escolher se casar novamente ou não. Mas essa liberdade recém-descoberta vinha com um preço muito alto, a suspeita constante. A viúva era uma mulher que conhecia o sexo. Ela não era mais a virgem inocente nem a esposa contida pelo dever conjugal. Era uma mulher experiente, agora sem o controle de um marido. Para a mentalidade da época, isso a tornava uma figura perigosa, uma bomba-relógio de luxúria prestes a explodir. A literatura e os sermões da época estão repletos da figura da viúva alegre, a mulher mais velha que usa sua liberdade e sua riqueza para seduzir homens mais jovens. Ela era retratada como insaciável, astuta e muitas vezes moralmente corrupta. Cada passo que ela dava era vigiado pela comunidade. Um simples sorriso para um homem, uma conversa mais longa ou um vestido mais colorido podiam ser interpretados como sinais de comportamento inadequado. A pressão para que ela se casasse novamente era enorme, não apenas por parte da família do falecido marido, que queria manter o controle sobre o patrimônio, mas também da sociedade, que se sentia desconfortável com uma mulher solta no mundo. Casar-se de novo era uma forma de colocá-la de volta em seu lugar natural, sob a autoridade de um homem. Outra opção considerada honrosa era se retirar para um convento, trocando a liberdade no mundo pela reclusão a serviço de Deus. A viúva medieval vivia, portanto, em um paradoxo constante. Ela possuía uma liberdade legal que era invejável, mas enfrentava uma vigilância social que era sufocante. Era uma mulher que, por um acaso do destino, escapava às categorias normais da sociedade. E por isso mesmo, era temida e desejada, admirada e condenada, tudo ao mesmo tempo. Para uma viúva na Idade Média, a liberdade de escolher seu destino era real, mas cada escolha vinha com consequências complexas. Ela se encontrava em uma encruzilhada com dois caminhos principais, cada um com suas próprias promessas e perigos: casar-se novamente ou permanecer sozinha, administrando os bens que herdou. A opção de um novo casamento era, para muitos, a mais segura. Significava ter um protetor, um novo chefe de família que a defenderia legalmente e socialmente. Mas essa segurança tinha um preço: a perda da autonomia. Ao se casar, ela transferia o controle de todas as suas terras e riquezas para um novo marido. Sua independência, conquistada com a morte do primeiro esposo, desaparecia no momento em que ela dizia sim novamente. E esse novo casamento raramente era uma escolha do coração. Uma viúva rica, especialmente se fosse jovem, se tornava a peça mais cobiçada no mercado matrimonial. A família de seu falecido marido, os senhores feudais e até o rei podiam pressioná-la a aceitar um pretendente que servisse aos seus interesses políticos e econômicos. Dizer não a um pretendente poderoso exigia uma coragem e uma força imensas. O outro caminho era o da viuvez permanente. Ao escolher não se casar, a mulher mantinha o controle sobre seu patrimônio e sua vida. Ela se tornava a verdadeira senhora de seu destino, uma figura de poder em um mundo dominado por homens. Algumas viúvas se tornaram administradoras brilhantes, expandindo as terras da família e garantindo um futuro próspero para seus filhos. Mas essa independência era uma batalha diária. Ela precisava navegar por um sistema legal criado por e para homens, enfrentar parentes gananciosos que tentavam tomar suas terras e, acima de tudo,
lidar com a constante suspeita sobre sua moralidade. Uma viúva independente era uma anomalia e a sociedade tentava constantemente puxá-la de volta para um papel mais adequado. O dilema era profundo: trocar a liberdade pelo conforto da proteção ou lutar pela autonomia ao custo da segurança e da reputação. Não havia uma resposta fácil. Para uma mulher que viveu a vida inteira sob a autoridade de um homem, a chance de tomar as próprias rédeas era, ao mesmo tempo, emocionante e aterrorizante. Sua decisão não definia apenas seu futuro, mas testava os próprios limites do que era possível para uma mulher naquela época. Durante séculos, a paisagem da sexualidade na Europa foi moldada por uma única e poderosa ideia da Igreja Católica. O celibato era o estado mais puro, e o casamento era um degrau abaixo, um mal menor, um remédio permitido apenas para controlar o desejo e gerar filhos. Mas no final da Idade Média, as rachaduras nessa muralha de 1000 anos começaram a aparecer, alimentadas pela corrupção do clero e por uma sede de mudança que estava prestes a explodir. A gota d'água foi a hipocrisia. Enquanto se exigia do povo uma vida de pureza quase inatingível, muitos bispos e papas viviam em luxo, com amantes e filhos ilegítimos. Essa dupla moral gerou uma desconfiança profunda. E foi nesse barril de pólvora que, no início do século XVI, um monge alemão chamado Martinho Lutero acendeu a faísca da Reforma Protestante. A Reforma não foi apenas uma revolução teológica, foi uma revolução na vida privada. E um dos seus atos mais radicais e simbólicos foi a rejeição total do celibato clerical. Lutero, um ex-monge, casou-se com Catarina von Bora, uma ex-freira. Esse ato, impensável uma geração antes, era uma declaração poderosa. A vida espiritual não exigia a renúncia do corpo. Pelo contrário, o casamento passava a ser visto como o estado ideal para um cristão. Para os reformadores, o casamento não era mais um mero remédio para a luxúria. Ele foi elevado a uma instituição sagrada, o centro da vida familiar e social. A união entre homem e mulher passava a ser valorizada pelo companheirismo, pelo afeto mútuo e pelo suporte espiritual, e não apenas pela procriação. O lar, e não o mosteiro, se tornava o principal espaço para se viver uma vida piedosa. Essa nova visão teve um impacto profundo na forma como o sexo era encarado. Ele não deixava de ser perigoso fora de seu lugar, mas dentro do casamento era reabilitado. Deixava de ser um dever pecaminoso para se tornar uma parte abençoada da união, uma expressão do amor e da parceria entre os cônjuges. O sexo casual, o adultério e qualquer relação fora desse novo ideal de família sagrada, no entanto, passaram a ser vistos com uma severidade ainda maior, como uma traição não apenas ao cônjuge, mas à própria ordem divina e social. É curioso pensar como uma revolução que parecia libertar o sexo, ao santificá-lo dentro do casamento, acabou criando novas e poderosas muralhas ao redor dele. A Idade Média estava chegando ao fim, mas a batalha para definir o lugar do desejo no mundo estava apenas começando um novo e complexo capítulo. Então, depois de toda essa jornada, a gente chega à pergunta final. Como era, de fato, visto o sexo casual na Idade Média? A resposta não é uma linha reta. É um labirinto de contradições, um campo de batalha entre a doutrina oficial e a incontrolável natureza humana. De um lado, tínhamos a voz onipresente da Igreja, martelando a ideia do corpo como fonte de pecado. Uma visão de mundo que colocava o celibato no topo da pureza e relegava o sexo, mesmo no casamento, a um dever para a procriação, sempre manchado pela sombra da queda de Adão. Nessa narrativa oficial, o sexo casual era a anarquia, a rendição total à fraqueza da carne, um caminho direto para a danação. Mas, por baixo dessa camada rígida de regras, a vida real pulsava, barulhenta e cheia de desejo. E essa vida encontrava suas válvulas de escape. Ela aparecia na gargalhada de uma taverna ao ouvir as histórias picantes dos fabliaux, que ridicularizavam maridos traídos e padres luxuriosos. Estava no segredo aberto da governanta do padre da aldeia e na tolerância pragmática da prostituição nas cidades, vista como um mal necessário para manter a ordem. E a experiência não era a mesma para todos. Para o nobre, o sexo era um contrato político, e o desejo encontrava refúgio na fantasia platônica do amor cortês. Para o camponês, o sexo estava ligado aos ciclos da terra, explodindo em liberdade nos festivais pagãos. Um pecado coletivo que depois seria lavado na confissão anual. A classe social, o lugar e a época do ano mudavam completamente as regras do jogo. O que a gente descobre, no fim, é que a Idade Média não foi simplesmente uma era de repressão sexual. Foi uma era de imensa tensão sexual. Uma negociação constante entre a lei de Deus e os impulsos do corpo,
entre o medo do inferno e a busca por um momento de prazer, entre a ordem imposta e a criatividade humana para contorná-la. Talvez o grande legado dessa época não seja a repressão em si, mas a incrível resiliência do desejo. Como a água que sempre encontra uma rachadura para passar, a paixão e a intimidade encontravam seus caminhos secretos, seus códigos e suas exceções, provando que, não importa o quão altas sejam as muralhas que construímos ao redor do corpo, a vida sempre encontra um jeito de florescer do lado de dentro.